Boa noite a todos! Vamos começar nossa live de hoje. Será um prazer imenso aqui conversar com Danilo. Quero todos vocês aí conosco, tirando as dúvidas sobre a polissonografia, o exame do sono. Tem várias dúvidas e perguntas aí relacionadas a ele. Aguardar a entrada do pessoal. Boa noite. Está bom o áudio aí, pessoal? Imagem, tudo? Tá tudo bem? Vamos lá, Danilo. Já vou colocar você aqui. Que bom. Estamos aí, pessoal, na Semana do Sono. Olá! Natinha, Tudo bom, meu querido? bem e você? Tudo ótimo, melhor agora. Que bom, eu também. Poxa, que saudades, hein? Quanto tempo É, a fala. gente mata assim agora, né? Agora é assim, agora a gente se fala pela live. Ai, meu Deus. Danilo, brigadão por ter topado para a gente fazer essa parceria aqui na Semana do Sono, né? E que a gente possa aí compartilhar vários conhecimentos e que o pessoal possa aproveitar também junto com a gente. Então, maior prazer aqui recebê-lo e a gente poder fazer essa troca. Eu que agradeço, Rê, um prazer. Adorei o convite, adorei o tema, né? Acho que é Legal, né? válido a gente falar sobre isso. É algo que, como você bem falou, que é uma dúvida que a gente tem nos consultórios, dos nossos colegas mesmo, otorrinos, médicos, né? Quando que a gente faz, quando que a gente solicita o exame, qual é o momento ideal para ser feito esse tipo de exame do paciente que tem uma série de suspeitas, né, diagnósticas. Então, adorei, um prazer aí, estamos inaugurando a semana aí com chave de ouro. Chave de ouro, vamos lá, vamos começar. Então, Danilo, queria primeiro que você falasse um pouquinho aí de você, da sua formação. Daqui a pouco eu vou falar até a minha, de repente tem alguém que não conhece, mas fala aí um pouquinho de você. Ótimo. Bom, eu fiz otorrinolaringologia, depois eu fiz uma formação no Instituto do Sono, e isso me deu base para começar a estudar muito essa parte do sono. Eu fiz meu mestrado, agora eu faço meu doutorado todo pela Escola Paulista de Medicina. E foi assim que a gente se conheceu, né? É verdade. Pela EPM. E lá eu fiquei, né? Você vê que nessa brincadeira aí nós estamos falando de. Eu entrei em 2012, então você vê que já faz 10 10 anos, anos já na Escola Paulista, imagina, imagina. é verdade. Foi uma fase muito boa, porque uma série de possibilidades vão surgindo para a gente escrever artigo, para a gente fazer pesquisa, para a gente estar em congresso. Então, o tempo todo, essas questões foram levando em consideração para que a medicina do sono me carregasse, vamos dizer assim. É. É E verdade. Eu me formei, eu fiz faculdade aqui, né, em Alagoas, aí fui fazer residência lá, onde a gente se conheceu, na Escola Paulista. Fiz também a formação no Instituto do Sono. E quando voltei para Maceió, eu assumi a medicina do sono do Hospital Universitário. Então, hoje eu sou preceptora lá dos residentes de psiquiatria, onde eu acabo ganhando muito, trocando muito conhecimento com eles e até com eles mesmo eu fico tentando explicar quando pedir. Essas perguntas todas aí surgem muito no dia a dia da gente lá. E aí eu fiz meu mestrado também aqui em educação e saúde. Então, que eu até conversei com você uma época atrás sobre essa questão de como está sendo passada a medicina do sono nas universidades entre os estudantes profissionais de saúde. Então, eu acabei misturando um pouquinho a medicina do sono com a educação e tenho cada vez me apaixonado mais por isso. Então, realmente o sono é apaixonante. dá uma outra live aí, viu? Como que a gente pode entender Dá, o conceito de medicina do sono nos cursos de medicina, viu? é verdade. É uma grande questão e você está desbravando aí, isso é ótimo, né? Porque as coisas só tendem a ir ficando mais robustas, mais certeiras. Então, muito legal aí, viu, a sua atuação.
Obrigada, obrigada. E realmente eu percebo isso. Quanto mais a gente leva esse conhecimento, a gente não teve oportunidade na nossa formação de ter a medicina do sono, mas hoje eles têm, né? Então, como é que está isso? Então, acho que ampliar esses conhecimentos para as pessoas saberem mais quando pensarem, quando encaminharem, quando pedirem exame, o que entenderem, porque pedir um exame sem saber o que está procurando, Não você adianta. não acha, né? Não É, adianta, você fica, continua perdido. Então, a intenção é justamente essa, saber quando pedir, porque como fica muito esse exame do sono, aí acha que tudo de sono pede. Realmente dá para ver várias coisas de sono na polissono, mas não é tudo. E se você realmente não sabe o que está procurando, você não sabe, não consegue achar, né? interpretar o que acha. É verdade, é verdade. Mas eu acho, Rê, que isso vai ser no futuro uma coisa mais corriqueira. E dentro das próprias especialidades, a gente vai acabar falando mais sobre isso, dentro da endocrinologia, da cardiologia. É, a gente falou muito superficial dentro da nossa formação sobre medicina do sono, não É, é? E é isso verdade. vai cada vez ficar mais robusto, mais forte nos cursos de medicina, eu não tenho dúvida disso. E, felizmente, né, a gente está percebendo esse reflexo positivo, né, os cardiologistas tendo mais conhecimento, indo mais atrás da área do sono, questionando. Né? Eu lembro quando a gente falava de hipertensão secundária, a gente não falava de apneia, a gente falava de hiperaldosteronismo, mas não falava de apneia. Ou quando É falava, verdade. ela ficava lá embaixo. Né? E É, hoje está mudando esse paradigma da hipertensão secundária, dizendo, olha só, dá uma olhada para a apneia, que hoje é a principal causa de um paciente ter apneia obstrutiva do sono, de ter a hipertensão secundária, melhor dizendo, é ter a apneia obstrutiva do sono, muitas vezes não diagnosticada no passado e, felizmente, com maiores diagnósticos atualmente. e como melhora, né, Danilo, quando tratar desses pacientes, os hipertensos, os cardiopatas, como eles melhoram? É nítido, assim, né? É uma coisa impressionante. É sim, é sim. A gente percebe como os cardiologistas muitas vezes estão usando lá seus dois, três antihipertensivos, passa a usar um só, né? Quer dizer, o paciente não deixa de ficar hipertenso, Sim. mas o manejo clínico é muito mais fácil, né? E aí sim fica muito mais cômodo o manejo clínico, o tratamento clínico desses pacientes. É muito interessante mesmo, Rei. Então, vamos falar um pouquinho aqui sobre a importância do sono, né, na vida das pessoas. Por muito tempo aí o sono foi um pouco esquecido, porque achava-se que fechava o olho, dormia, no outro dia que tudo acontecia. E a gente começou a perceber que muita coisa acontece à noite, né, Danilo? Tipo, a gente produz hormônios, neurotransmissores, a gente repara o organismo, a gente consegue estabelecer a memória, fixar coisas, manter a atenção no outro dia, descansar o corpo, enfim, acontece muita coisa mesmo. E a gente percebe isso quando não dorme bem, o quanto que a gente fica acabado. Imagina a pessoa não dormindo bem por anos, né? Então, realmente, isso traz muitas repercussões. A partir disso, o que é que a gente considera como sono normal? O que seria o sono normal? E porque às vezes as pessoas querem um sono bom e se compara com o outro, né? Ai, É, fulano dorme tanto, eu não. O sono ele varia com tantas coisas, então eu queria que você falasse um pouquinho desse sono normal. perfeito, perfeito. E você introduziu muito bem, né? Assim, os benefícios do sono. Só para complementar, você já falou muito bem. Talvez eu complemente numa época que nós estamos aí falando de vacinação, né? Como é importante o sono em relação à Verdade. sistema imunológico, né? Principalmente quando a gente aprofunda no sono N3, é quando nós temos essa melhor compensação do nosso sistema imune. Tanto que tiveram trabalhos que mostraram isso com outras vacinas, né? Com a vacina da hepatite A ou a vacina da influenza, que os pacientes que dormiram melhor tiveram melhores produções de anticorpos, quando comparados aos indivíduos que estavam privados de sono, tiveram maior deficiência de produção de anticorpo. E isso demorou mais para se estabilizar. Né? Tem um trabalho com a hepatite A que 15 dias depois que a produção de anticorpos se normalizou em comparação com o indivíduo que estava privado de sono. É, então, assim, interessante falar do sistema imune nesses casos. Eu diria que eu também gosto de sempre falar a respeito do sono, de um sistema de limpeza que a gente descobriu recentemente sobre isso, para falar do sistema linfático. Acho muito interessante esse termo, porque faz um comparativo com o sistema de limpeza sanguínea, que a gente conhece como linfático.
né? E aí, por conta dessa derivação das células da glia, que são as células cerebrais, a gente utiliza esse termo linfático, que é um sistema de limpeza. Então, a gente dorme para que a gente ative um sistema, o nosso lixeiro, né? O nosso lixeiro para tirar as impurezas, para tirar a rua suja ali que ficou, né? E aí são proteínas bastante importantes, né? Proteína beta-amiloide, né? Proteína tau, que hoje a gente estuda que podem estar associadas a doença como Parkinson e Alzheimer, né? Então veja como são ricos de detalhes hoje o que é sono normal, né? Mas se eu for assim, ser bem sucinto e explicar para quem está nos ouvindo o que é um sono normal, né, eu digo, é o sono que é bom para você, né? É um sono reparador. Isso mesmo. Claro que a gente tem que fazer todas as fases do sono, enfim, se a gente quiser ser mais crítico aqui, a gente vai olhar para as porcentagens, se de fato a gente está aprofundando no sono e dando essa sequência metabólica, imunológica, de limpeza. Quer dizer, quanto mais a gente aprofunda, mais a gente pode promover esse trabalho, né? Mas ao pé da letra é aquilo que a gente se satisfaz, né? Porque sono normal é o normal para quem? Para você. Quantas horas de sono você precisa? Qual é a hora que você vai para a cama? Qual é o período que te satisfaz? Muita gente pergunta para a gente, né, doutor, como que eu sei? Eu moro sozinho, né? E aí a nossa resposta é: você está se satisfazendo? Você acorda descansado? Você está rendendo como você gostaria de manhã nas suas atividades laborais? Consegue fazer um bom raciocínio? Você está dormindo facilmente? Esse é o sono normal, né, Rê? É o sono que te repara. Por isso que esse é o bonito da medicina do sono, né? Você não tem uma coisa assim cartesiana, né? Uma coisa assim muito rígida. Você vai realmente de encontro com uma média populacional, não há dúvida, né? Que isso é rico de detalhes para que a gente entenda toda essa média, mas você tem, obviamente, as variantes. E aí nós, né, da área do sono, temos que entender exatamente essas variantes. Aqueles que são os curto-dormidores, os longo-dormidores, os matutinos, os vespertinos, e colocá-lo nesse âmbito de, olha, para você tá bom, esse é o normal, né? Você está dormindo poucas horas, mas você sempre dormiu assim, então não sou eu que vou mudar essa rotina, né? Então, e isso vale também para as horas de sono, né? É verdade. Então, Inclusive o sexo também, né? O sono da mulher, o sono do homem, a idade. Então, tudo isso interfere muito no padrão do sono, na quantidade de cada estágio do sono, fora a rotina, como você falou. Então, são muitas variáveis para a gente avaliar, mas o principal é o que você está falando, é como você se sente com o seu sono. Porque como a gente passou a falar mais de sono, as pessoas que têm problemas têm procurado ajuda, mas também tem as pessoas que não têm problemas que ficam querendo saber se está tudo bem, né? é verdade. A gente dá uma resposta assim, tá tudo bem, né? Isso é Isso, fisiológico. Vem um idoso para a gente e diz, olha, o idoso realmente encurta tempo total de sono, se torna mais matutino, tem maior fragmentação, são normais cochilos maiores durante o dia, né? Você tem mais cochilos. Quer dizer, nós estamos falando isso tudo de alterações fisiológicas do idoso, né? Que são verdade. completamente normais. Então, nem tudo a gente precisa tratar com medicação, né? Porque tanto às vezes o idoso fica nessa expectativa, quanto às vezes o médico oferece essa opção para resolver aquele problema. Mas vão ter coisas que fazem parte do próprio momento de vida mesmo. Não que a gente vá se acomodar com isso, mas se isso não for um problema, não trouxer repercussão clínica, não tem por que a gente estar tratando um sono Exato. normal para aquela idade, né? Exato, perfeito. Por isso que o que vale é isso mesmo. A gente devolve a pergunta, né? Para você tá bom? É Para você se verdade. satisfaz? Ah, para mim tá bom, doutor. Então tá ótimo. Isso é o teu fisiológico, né? Hoje eu até atendi um paciente, foi interessante, que ele tem uma rotina de 15 dias, ele fica no trabalho e lá ele tem uma carga horária de 12 horas diária e ele fica 15 dias fora, ele embarca os 15 dias. Então, ele falando para mim, que eu fui querer saber a rotina dele, e ele falou que conseguia manter. Ele, não, eu mantenho minha rotina parecida com a do meu trabalho. Eu fiz, nossa, você faz tudo certo, porque muita gente se perde nisso, né? Muda muita rotina e você fica sempre correndo atrás de se adaptar. Então, É, assim, às vezes, naturalmente, a gente segue por um caminho que já traz
que mantém o sono tranquilo. E às vezes a gente se perde nesse caminho e nós profissionais do sono, estamos aí para ajudar mesmo. Mas eu achei muito interessante. A gente também fala o que é normal, né? O que dá para não se preocupar tanto, né? É verdade. E aí, vamos falar da polissonografia, esse exame, Bora, né? bora. Polissonografia. Então, ele graficamente mostra o sono através de vários canais, né? E aí, a gente pode sim fazer vários diagnósticos a partir disso, mas como eu falo até para os residentes lá, tudo parte de uma suspeita, tudo parte de um sintoma, de algo que a gente quer ver, para a partir disso a gente pedir, em vários casos, a polissonografia e saber interpretá-la. Então, esse exame tem, inclusive, alguns tipos diferentes, né, Danilo? Fala um pouquinho aí os tipos que existem. Perfeito. Perfeito. Então, depois de uma suspeita, como você bem falou, né? Depois de uma história, a gente está conversando com o nosso paciente, a gente precisa diagnosticar e comprovar aquela suspeita clínica. Esse é um exame, então, que a gente solicita, chamado a polissonografia, que tem alguns tipos. A polissonografia do tipo 1 é aquela que a gente manda vocês para o laboratório, né? Fala, olha, você tem que fazer um exame no laboratório, né? E ela é rica de detalhes porque ela envolve uma série de parâmetros a serem avaliados, né? Por exemplo, a parte respiratória, com cânula, com mistor, que é uma outra coisinha que a gente coloca no nariz, né? E para ver nariz e boca, então chama-se termistor. A gente vê cinta torácica abdominal, a gente vê as alterações eletroencefalográficas, a gente vê a alteração de membros inferiores. Então, uma série de parâmetros são avaliados. Então, basicamente, é o exame dito padrão ouro para avaliar distúrbios do sono. Né? Não é só a parte respiratória, mas sim a gente vê a pessoa que tem suspeita de sonambulismo, a pessoa que tem suspeita de distúrbio comportamental do sono REM, porque se mexe no momento que era para estar completamente relaxada, que é o maior estado de atonia muscular, a pessoa que tem bruxismo, né, hoje muito corriqueiro também, a gente pode pedir até uma montagem de masseter para ver melhor essa parte do bruxismo, a pessoa que tem alterações dos membros inferiores, chamado movimento dos membros inferiores, tudo isso na politipo 1. Essa mesma montagem pode ser realizada em casa. Hoje é muito interessante porque a gente consegue essa mesma montagem de forma domiciliária, chamada polissonografia tipo 2. Né? Então, muita gente pergunta, então aí em casa vai perder alguns parâmetros? Na verdade, o que a gente acaba perdendo é a intervenção do técnico, porque se cai um eletrodo, eu não tenho esse técnico para ir ajustar, e eu perco o vídeo, porque hoje a gente filma os exames, né, num laboratório. Então, se eu tenho uma suspeita de uma pessoa que tem uma atividade epileptiforme, eu tenho suspeita de uma atividade epilética, eu tenho uma suspeita de uma pessoa que anda à noite, aí eu estou perdendo esses movimentos filmados. Né? Mas, grosso modo, a polissono tipo 2 é muito bem adequada, porque eu continuo mantendo todos os parâmetros de avaliação, sabe, Rê? Então, Sim. ela tem entrado muito hoje na rotina. Aqui em São Paulo, tem bastante casos para polissonografia tipo 2. A pessoa muitas vezes pede, prefiro fazer em casa se não houver prejuízo. E Né? até com a pandemia cresceu muito essa escolha, né? Por essa opção. Eu não sei aí em São Paulo se vocês costumam enviar um técnico para fazer a montagem ou se o paciente é montado e vai para casa. Mas, inclusive, falando até desse vídeo, tem alguns aparelhos hoje já que conseguem. Claro, não é a mesma coisa do laboratório do sono, que você consegue monitorizar o quarto inteiro às vezes, mas você consegue colocar também uma opção para gravar vídeo. Então, a tendência é isso evoluir um pouco mais É, também, né? concordo, concordo, concordo. Eu acho que sim. Tem algumas pessoas que preferem ir para o laboratório, sabe? Eu dou a opção e falo, doutor, eu fico muito mais tranquilo indo para um laboratório do que ficar em casa. Eu tenho Sim. filho, bate o telefone, olha, eu vou fazer o exame, vou no laboratório. Né? Então, Sim. a gente tem dividido isso com os pacientes e eles têm corroborado e acreditado que qual é o melhor meio a ser feito. Prefiro fazer na minha cama, no conforto do meu lar. Ou ao contrário, não, já que é para fazer um exame, faço bem feito num laboratório. Né? Mas a verdade é que a gente consegue manter os parâmetros e realmente as coisas devem evoluir para esse lado do jeito Mas mais fácil. curiosidade mesmo, esses tipo 2, vocês costumam fazer a montagem deles no laboratório e eles vão para casa ou vocês costumam montá-lo em casa?
Em São Paulo, os técnicos estão sendo deslocados para montar Para esses pacientes casa, né? em casa. É, eu faço isso também. O que a gente tem conseguido montar no consultório e aí o paciente vai para casa é a poli tipo 3, que é a continuação Certo. da nossa conversa. O que é a poli tipo 3? É o exame, né, que a gente chama inclusive de poligrafia, né? É uma polissonografia do tipo 3 ou poligrafia, porque avalia os parâmetros cardiorrespiratórios, né? Então é aquele paciente que eu tenho uma forte suspeita de apneia do sono, né, um paciente que tem os fatores de risco para a apneia do sono. A gente pode falar isso mais para frente, sobre esse paciente da apneia do sono. E aí sim eu parto para um exame que eu quero exclusivamente descartar ou corroborar com esse diagnóstico de apneia do sono, Rê. E aí sim é a poli tipo 3. Eu não faço o eletroencefalograma, eu não tenho movimento de pernas para avaliar, eu tenho simplesmente uma cânula nasal, eu tenho simplesmente uma cinta tóraco-abdominal, eu tenho o parâmetro da oximetria, né? E isso já é o suficiente para mim, para os dados que eu preciso, a frequência cardíaca, né? Os dados que eu preciso para tentar determinar a gravidade deste indivíduo, corroborando com uma hipótese diagnóstica de apneia do sono. Por isso que é muito importante pedir esse exame com uma forte suspeita de apneia do sono, porque senão ele vai me dar muita disparidade e dificuldade de eu fechar o diagnóstico. Será que esse indivíduo não tem apneia porque não veio ou ele não marcou? Né? É. Essa é a grande questão da poli tipo 3. Eu preciso corroborar com a minha suspeita diagnóstica clínica, porque caso ele não feche essa minha suspeita, esse paciente tem que ir para o laboratório invariavelmente. Né? Sim. Então, essa é a questão. Ele pode me dar uma boa resposta. E por último, né, a chamada poli tipo 4 é algo que veio agora também na pandemia, tem ganhado força pela facilidade. A poli tipo 4 é a oximetria. Né? A gente tem visto hoje sendo feitas muitos exames por oximetria, a oximetria noturna, e hoje ainda o nosso oxímetro é muito bonitinho porque ele faz uma interface com o celular, então você vê em forma de gráfico, te dá um parâmetro chamado IDO, que é o índice de dessaturação da oxihemoglobina, muito interessante para tentar corroborar também com uma hipótese diagnóstica de apneia do sono, e aí você fecha critério. O que eu acho hoje da oximetria? A mesma premissa dessa polissono tipo 3. Você tem uma forte suspeita de apneia do sono. Fazer uma oximetria para esse indivíduo, sim, pode ser o suficiente para eu partir para o tratamento já. Sabe, Rê? Porque na medida em que eu tenho uma forte suspeita e esse paciente veio com bastante dessaturação, pronto. A Já chance de vai, né? Já vai passo, né, tratar. uma doença pulmonar ou cardiológica, isso é importante, tanto para politipo 3 quanto para politipo 4. Afastei doença de base num paciente com forte suspeita respiratória, eu já posso partir para o diagnóstico e para o tratamento. Né? Isso que é o interessante. Então, esses exames vieram para ficar exatamente nessa época que a gente está consolidando menor trânsito entre as pessoas, principalmente durante a pandemia. Eu É posso verdade. diagnosticar esses pacientes e partir para o tratamento. Essa é uma dúvida muito frequente. Mas você está olhando aí para um exame que não te dá, às vezes, uma subestimação de dados. Concordo, ele vai subestimar alguns dados. Eu não vou ver o paciente que faz aqueles eventos respiratórios que despertam. Eu não estou vendo despertar, eu não tenho eletroencefalograma. Mas não me interessa isso. Eu estou corroborando com a minha suspeita diagnóstica de um paciente grave. Eu estou diante de uma gravidade a ser aventada e corrigida. E aí sim a gente pode partir para o tratamento desses pacientes. Isso que é o rico desses exames, que é o que entrou para ficar. Diante de um paciente grave, eu parto para o tratamento. Ponto. Esse paciente não vai ficar passando por aquele gap de tratamento. É Né? verdade. Importante. E como você mesmo falou, os exames tipo 1 e 2 são exames completos, mas eles também são trabalhosos de laudar, né? A gente sabe bem disso. Então, você vai laudar um exame de 8 horas de sono. Então, a gente tem que analisar a cada 30 segundos, marcar os eventos. Enfim, é um exame que o laudo demora, às vezes o paciente não entende, mas realmente é um exame que dá mais trabalho para laudar. Os exames mais simplificados, quando pensando em apneia, tanto os laudos saem mais rápido, quanto a gente consegue, como você falou, ganhar tempo para aquele paciente que, como você falou, antes, quando a gente não tinha essa opção, às vezes a gente ia tratar o paciente antes de diagnosticar, porque daqui que ele faça um exame, sai um laudo, para a gente pensar
dá seguimento, o paciente ele está dormindo no carro, tá capaz de bater o Isso, carro, sofrer um acidente, então você tem que intervir já, né? exato, exato, exato. Isso é muito interessante. A gente ganhou muito em relação a isso, mas esse discernimento que a gente está discutindo é talvez o maior recado que a gente possa passar para quem está nos ouvindo hoje. A gente não pode falar assim: olha, você tem, fulano, 4 tipos, você quer colocar uma coisinha no dedo ou ir para o laboratório? Não dá para comparar. Sine qua non. Uhum, Você tem que ter esse feeling para dizer assim: olha, você tem condições para fazer um exame mais simplificado. Ponto. Esse é a grande riqueza de detalhe. É a gente ter o discernimento e dividir isso com o paciente. O paciente não vai questionar. Ele está ávido de conhecimento. E aí o que sim, ele quer é que seja mais fácil, mais barato, que saia mais rápido, o diagnóstico, que ele possa partir para o tratamento. Né? sim. E aí nós vamos dividir isso com ele. Olha, fulano, você... Hoje eu fiz isso no ambulatório lá da Unifesp. Né? É. A gente foi olhar exatamente um paciente tá, e me chamaram: Danilo, discute esse caso comigo. Eu fui olhar e tal. Eu falei: e aí, pediria uma poli tipo 3? Aí o residente falou: não. Eu falei: pede. Tá começando agora, né, o residente. Mas quando ele Sim. termina o estágio, ele vai falar: pede. Né? A gente ensina, esse é a riqueza de detalhes, é esse ensinamento. Né? Eu falei: por que nós vamos pedir? Ele já tem uma suspeita, ele tem uma obesidade, ele tem idade, né? Ele tem alteração anatômica, ele teve um trauma nasal, ele tem praticamente os 4 grandes fatores de risco para a apneia do sono, né? Que é ser homem, idade avançada, alterações de crâniofaciais, né? E obesidade. Então, pronto, esse é o paciente para fazer uma polissonotipo 3, por exemplo, uma oximetria, né? Para que eu corrobore com a minha hipótese diagnóstica para eu partir logo para um tratamento. É aquele paciente que você já sabe que tem, você só vai medir quanto, né? É, é Você nem tem dúvida que ele tem, né, Danilo? E outra coisa, pode interessante, falar. desculpe. Você levantou uma bola bem interessante, que é o me quanto. Esse quanto é muito legal, porque eu posso fazer uma comparação de pré e pós-tratamento utilizando a mesma metodologia. Mesmo método, é. Isso é muito legal também para deixar como recado para quem está nos ouvindo. Né? Porque às vezes fala: bom, então você está perdendo alguns parâmetros por utilizar uma metodologia simplificada. Ok, mas ele é controle dele mesmo na medida em que eu parto do Isso, tratamento. Né? é Então, verdade. é o quanto ele melhorou. Então, depois eu vou fazer a mesma metodologia, né? Eu vou fazer o mesmo parâmetro polissonográfico ali, aquela poli tipo 3 que a gente está explicando aqui, para o paciente que eu partir para o tratamento. Né? É, verdade. E uma outra aplicação dessa tipo 4, eu não sei se você pegou alguns pacientes, mas eu peguei, principalmente nesse período de pandemia, pacientes que foram para UTI por Covid, por exemplo, que tinham apneia, mas ou foram entubados ou precisaram usar a máscara de ventilação. E aí, quando está já desmamando do oxigênio, aquela transição entre começar o CPAP, aquela dessaturação noturna que não sabe se é por conta do Covid, se é por conta da apneia. Então, em alguns casos, nessa dúvida, eu acabei usando a oximetria, porque o oxímetro que as pessoas usam em casa, ele não mede a noite inteira, né? Então, a gente conseguia fazer um registro da noite inteira daquela oximetria, e nesses casos acabou sendo bem interessante. Eu concordo, eu concordo. Falando em termos terapêuticos do uso da oximetria, ele tem essa aplicabilidade mesmo de avaliação, né? E até, como você falou bem, um desmembramento do que é que está causando dessaturação. Como parâmetro da utilização do CPAP, né? Então, a gente lembra, está nos ouvindo aí, o CPAP é uma mascarazinha que a gente dá para o paciente utilizar à noite, para ajudar a respirar, né? Para manter aí patente, uma aberta via aérea superior, essa região do pescoço dele aqui. E a gente quer saber se, dentre aqueles parâmetros de melhora, estão adequados e a oximetria também melhorou, né, Rê? Aí a gente Uhum. pede a oximetria para isso. Sabe um caso que eu fico preocupado, Rê? Quando eu vejo Hum. na sonografia basal, antes de uma titulação ou depois a utilização do CPAP, aquele paciente que dessatura muito, que cai muito o oxigênio. Esse é aquele paciente que, invariavelmente, eu vou pedir para ele depois alugar, em algum momento, a oximetria,
para que eu avalie se eu estou tratando não só os parâmetros ventilatórios que eu tenho como correspondência no relatório do CPAP, então eu estou avaliando a apneia, melhorou, ele não está tendo escape de ar pela máscara, e a oximetria está sendo vencida, então usa o oxímetro para avaliar esses parâmetros de melhora. Isso é crucial, é bem importante mesmo de ser avaliado. Ô Danilo, e como pedir, né? Eu não sei como é que chega aí para vocês, eu não sei como vocês fazem em termos de definição em relação ao tipo, se você define melhor quando está no seu consultório, ou se você lauda em algum lugar e chega algum pedido e você avalia, como que se pede esse exame? Eu vejo que as pessoas têm dúvida, polissonografia basal, às vezes a pessoa nem entende o que é isso, polissonografia basal de noite inteira. Aí, às vezes, pede polissonografia, eu vi recentemente, computadorizada. Enfim, Rola. como que a gente pode orientar as pessoas de pedir o exame? Bom, esse é um exame que a gente costuma pedir para que seja avaliado a noite inteira, né? Dificilmente a gente pede para fazer uma intervenção no meio da noite. Há que se considerar que o paciente está cheio daqueles fios e você tem que colocar mais alguma coisa para ele fazer, do tipo uma utilização de CPAP, pode não ser o parâmetro, você não ter o tempo ideal para avaliar os parâmetros de melhora com o CPAP, que é essa máscarazinha que a gente está falando. Então, pedir basicamente um exame do sono que nós chamamos de polissonografia. Basal significa eu quero sem intervenção. Né? Se eu quero alguma intervenção, eu vou chamar essa polissonografia de split night, né? Quando eu divido metade basal e metade com alguma intervenção. Recentemente, eu pedi um caso de split night com a IO, que é uma coisa Foi? que a gente não tem muito parâmetro, mas eu queria ver assim, será que o paciente resolveu? E aí ela estava usando o aparelho intraoral, mas queria ver, assim, fazer uma comparação. Então, algo, né, curioso, fazer um split night com a IO, né? Uhum. A metade basal, sem nada, e a metade com aparelho intraoral. Vamos ver, eu vou receber ainda o exame e ver se realmente é interessante. Ela já tem o IO, já usa, Sim. mas vai fazer essa comparação. Mas, no geral, a gente quer avaliar uma noite toda de exame. É isso que que interessa para a gente. É avaliar todo um período aí de avaliação, de noite inteira, ver como esse paciente fica. E é isso que interessa para a gente, né? Essa noite toda aí de exame. Não sei se foi você que caiu ou você está variando um pouquinho. Não, E, tá normal aqui. Tá ah, escutando aí? que bom. Qualquer coisa me grita aí, se a gente Ah, congelar. tá bom. Então é isso, né, Rê? Eu peço um exame de noite inteira para que seja avaliado todos esses parâmetros. Tá. Mais de detalhes. Acho E que é esses isso. tipos mais simplificados, você usa lança-mão no seu consultório como opção, é isso? Ah, boa, boa. Eu tenho uma poli tipo 3 no meu consultório. Mas eu não sei, viu? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vai ficando reticente em relação a esses exames. Engraçado, né? Tá do meu lado, mas às vezes eu Aham. falo, questão que você faça uma poli tipo 1, né? Sim. Eu realmente me embaso, né, nesses pacientes que... eu tenho um caso interessante, assim, Rê. Por exemplo, o paciente já tem uma polissonografia tipo 1 há um tempo, há bastante Certo. tempo. E aí, ele perdeu o segmento. Esse é Uhum. o paciente que às vezes eu posso partir para uma tipo 3, já que ele fala, olha, eu não gostei, não queria voltar para o laboratório. Eu fico um pouco mais tranquilo em fazer uma poli tipo 3, porque eu tenho uma poli tipo 1 em comparação. Essa é Certo. uma das questões que eu acabo fazendo. Outra, a split night. Quase não peço hoje para os meus pacientes. Mas se é aquele paciente que tem uma polissono tipo 1, que já tinha alteração e já tinha gravidade sedimentada nessa poli tipo 1, e ele fala, poxa, vou ter que de novo fazer uma poli, depois fazer de repente uma titulação com CPAP, esse talvez seja o caso que eu pediria uma split night, porque eu já tenho como base a poli tipo 1 para fazer a comparação, você está entendendo? Então Sim. eu não, se eu tiver alguma reticência em relação ao split night, porque não deu tempo de titular o CPAP, por qualquer motivo, eu falo assim, bom, eu tenho um respaldo de que já tenho uma politipo 1 antiga e outra. Você perdeu peso? Não, não perdi. Ele envelheceu só, né? Então Uhum.
para um pouco pior, né? Sim. Eu já tenho como base que esse exame ou está igual ou piorou um Uhum. pouquinho. Melhorar ele não deve ter melhorado, porque ele não perdeu peso, ele ganhou idade, então a Uhum. chance dele estar do jeitinho que ele estava para pior é a maior probabilidade. É isso que eu acabo fazendo em relação a esses exames. E aí, claro, o paciente fala, eu não vou, né? Eu não vou para um hospital de novo ou para um laboratório de novo. Tem alguma outra forma de, assim, para eu fazer mais enxuta? E Uhum. aí eu me convenço de novo que ele tem uma forte suspeita de apneia. Sim, eu ofereço essas modalidades mais assim, Mais enxutas, simplificadas, né? Mais isso, mais enxutas. complicadas, isso. Uhum. E, de certa forma, eu já tenho que fazer esse raciocínio todo clínico da forte suspeita de apneia do sono. Como é que você faz aí, Rê? Era isso que eu ia dizer. Eu também faço dessa forma. Eu não trabalho no laboratório do sono só no hospital universitário, mas no meu consultório eu tenho também o tipo 2. Então, eu uso esses parâmetros que você mencionou, mas eu sempre avalio. Então, quando vem com um pedido, eu acabo avaliando, peço para enviar o pedido, às vezes até entro em contato com o paciente para entender melhor o caso, para justamente indicar o melhor exame, dependendo do caso. Mas eu acabo fazendo A a montagem politipo também. 2. Oi? A sua é a politipo 2, a montagem completa. Eu tenho a 2, a 3 e a 4. Tá, tá. Aí, quando eu preciso de uma completa, que dá para fazer por aqui, eu faço com a montagem na casa do paciente, completa. E aí, em casos que dá para usar métodos mais simplificados, acaba que eu faço também aqui a tipo 3 e a tipo 4, mas principalmente a tipo 3. A 4 mais para casos bem, bem específicos, Legal, legal. Concordo com você. né? Perfeito. Esse mesmo raciocínio teu. E Perfeito. aí eu treino bem também minha secretária para ela saber assim, não ela, quem define sou eu, qual vai ser o exame, enfim, mas até para ela explicar, para ela conversar, porque eles começam a ter mais contato e os pacientes têm dúvidas, né? E, enfim, natural mesmo, os médicos, todo mundo tem dúvida. A gente que lida com isso todo dia, às vezes tem dúvida também, então imagina É, quando não é a rotina. perfeito, perfeito. Eu tenho laudado para uma clínica as polis tipo 3 e É, eu tenho achado muito interessante, porque eu não estou vendo o paciente, né? é Então, eu verdade. fico fazendo um raciocínio lógico para entender por que eu tanta Deve ser dessa. difícil. Não, é engraçado, engraçado esse lado assim de laudador, porque eu não estou vendo o paciente. Então eu estou olhando a idade, aí eu estou vendo, bom, ele fez uma apneiazinha leve aqui. Será que o IDO corresponde a essa apneia? Uhum, Normalmente corresponde, porque eu não tenho os dados de é. detalhe, só de dessaturação. Então, o IDO bate muito com o IH na politipo 3. Aí vou ver Uhum, assim, quanto que ele permaneceu abaixo de 90. Aí, às vezes, vem muito discrepante, eu já fico imaginando. Será que esse paciente tem a síndrome da obesidade por ventilação? Será que ele é, O2? Qual será o peso é. desse paciente? Será que ele tem alguma alteração? É Grana interessante. facial. É verdade. Tentando É um fazer o enigma. inverso. O que está acontecendo com esse paciente? Aí, quando eu vejo os dados assim, todos bonitinhos, que assim, vai de encontro ao que eu imaginava, ó, tem mais hipopneia do que apneia, olha, não dessatura tanto, jovenzinho, fala, não, tá bom, todo sentido. Então, é É interessante verdade. fazendo esse tipo de raciocínio, mas eu vejo que tem uma certa correspondência, é Sim. interessante. Esses exames estão vindo para ficar. A gente tem que É. a ter mais olho clínico para isso, porque cada vez mais a gente vai estar inundados por exames mais simplificados e que vai contar muito o nosso olhar clínico e a nossa acurácia, perspicácia de avaliar, olha, é possível partir para um tratamento porque faz todo sentido ou não, está completamente discrepante daquilo que eu imaginaria não dá para partir para uma próxima etapa sem um exame tipo um. Mas isso vai ser bom e vai desafogar os laboratórios Claro. de forma e para a gente vai ser mais fácil e mais prático partir para um tratamento. Verdade. Inclusive, com o maior conhecimento, né, do exame, das coisas, eu oriento bastante assim, qualquer médico pode pedir polo sono? Claro.
Se você souber... A gente falou muito aqui de apneia, que é uma das principais indicações da gente pedir o exame. Então, na suspeita de apneia, pode sim pedir o exame já para ganhar tempo e encaminhar para o especialista após isso, para a gente conduzir, se for o caso. Mas, assim, eu queria que você reforçasse isso mesmo. Qualquer médico pode pedir. Ah, sim, 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 ótimo, né? A questão é que a gente começou falando uma coisa muito pertinente. Se você não sabe interpretar, se você não sabe, né, como é que é, Rê? Pedir, Se você não sabe o que está procurando, você não vai não conseguir sabe interpretar o encontrar, que é né? Não sabe isso. interpretar. Então, essa é uma grande premissa, né? É possível pedir, mas você tem que avaliar assim de forma criteriosa os dados que esse exame vai te trazer. Então, sim, pode pedir, mas se você tiver algum tipo de dúvida, né, dá um grito para os seus amigos da medicina do sono Com certeza. e podem te ajudar e podem avaliar alguma coisa que para você passou desapercebido, tipo uma apneia de decúbito, né? Que às vezes a Sim. gente não tem o cuidado de abrir e avaliar ali o hipnograma. O hipnograma são aqueles risquinhos que ficam dentro do exame e se a gente não avalia esse tipo de alteração, passa desapercebido. Outra, a apneia no sono REM. Né? Eu lembro vocês que o sono REM é o sono que a gente relaxa, que a gente tem maior relaxamento, a gente chama de atonia muscular. É legal a gente ter esse dado, né? Por exemplo, um paciente da apneia reindependente vai ter pior resposta cirúrgica, né, Rê? Então, é um caso Uhum. para avaliar com bastante critério. Se eu tenho uma possibilidade de indicar cirurgia para este paciente, eu vou, de certa forma, ter um dado polissonográfico me trazendo para trás, né, Rê? Então, são parâmetros Verdade. importantes que a gente tem que avaliar. Tem mais apneia do que hipopneia, né? Então, também, poxa, é um paciente que faz limitações completas do fluxo aéreo e não limitações parciais. Já tenho que Uhum. olhar outro parâmetro. Então, eu vejo nesse sentido. Todos podem pedir, desde que tenham esse olhar mais acurado, mais fino. O que eu tenho visto, Rê? Olhar para o IH, né? Você sabe que também, É. né? E aí, eu lembro, todo mundo que está ouvindo a gente, eu uso um termo, Rê, não sei se você usa esse termo também, que são os falsos graves. Já viu o É. falso na clínica? Tem um monte de falso É grave, verdade. né? Se você olhar só para o índice de apneia e hipopneia, sim, ele é um paciente grave, e de fato um índice de apneia e hipopneia acima de 30, mas quantos falsos graves nós temos que aquele Uhum. paciente vai responder a outras metodologias não CPAP, por exemplo, né? Então, Sim. quantos pacientes vêm, doutor, eu estou usando o CPAP, eu posso me desvencilhar do CPAP? Eu vou abrir o exame de polissonografia, Rê, e ver assim uma série de parâmetros. Ele faz mais hipopneia do que apneia, não dessatura tanto, tem uma apneia de decúbito. Bom, esse é um paciente bom, por exemplo, para oral, apesar do IH acima de 30. Entende? É. Então, agora eu tenho o oposto também, o IH acima de 30, com muita apneia, com muita dessaturação, que vem no consultório. Doutor, posso me desvencilhar do CPAP? Não. O tratamento é o Esse é o grave verdadeiro mesmo. isso é o grave verdadeiro. É isso que, então, há uma riqueza de detalhes, né? Isso que você está falando, todo mundo pode pedir? Né? Pode, mas desde que tenha esse discernimento para determinar qual é a melhor forma terapêutica. E é É, claro, tem os falsos leves também, né? Aqueles que o IH tá ali moderado, leve, quando você vai analisar o resto do exame, a parte da saturação e outros parâmetros, ele pode não estar tão leve assim. Então, ah, realmente, você precisa olhar como um todo. Mas quando eu falo assim, se qualquer médico pode solicitar, em geral eu oriento assim, se você sabe realmente por que está solicitando, em geral, quando eu peço para solicitar, eu já peço para encaminhar para o médico do sono. é, Porque é difícil mesmo interpretar com os detalhes. Então, pelo menos você está ganhando, o paciente está ganhando tempo de já chegar com algum dado para o especialista. Porque você encaminha para ele chegar no especialista, para depois pedir. Mas, lógico, está na dúvida, manda para o médico do sono, ele vai saber o que fazer. Mas se você sabe, no caso, uma suspeita de apneia, por exemplo, eu vejo sim que a pessoa pode pedir e encaminha para o especialista que ele vai conduzir da melhor forma, né? sem dúvida, sem dúvida. Porque interpretar polissono não é fácil mesmo. Não Precisa é estudar fácil. bastante. Concordo, Rê, concordo. Muito interessante.
E vamos falar também de alguns outros exames que podem nos ajudar aí a avaliar o sono, a actigrafia, por exemplo. Como que você faz aí? Ah, maravilhoso, maravilhoso. A gente tem outros parâmetros a serem avaliados com exames complementares, né? A actigrafia é um deles, um bom exemplo, né? Então, por exemplo, o paciente às vezes não sabe dizer para a gente que horas ele vai para a cama, quanto tempo ele fica na cama, quanto tempo ele dorme, e a gente tem algumas saídas para isso. Ou pedir para ele fazer um diário de sono, né? Para dizer, Sim, para trazer depois no consultório, olha, você vai anotar todo dia que horas você dorme, que horas você acordou, e a gente vai ter um gráfico de parâmetro de horas que ele dorme, de horas que ele acorda. O actígrafo é interessante para ver exatamente isso. O actígrafo, para quem não sabe, é como um reloginho, né, que é um acelerômetro, que vai avaliar, então, os movimentos. Eu sei em qual é o tempo, período que o paciente está dormindo, qual é o período que o paciente está acordado. Interessante, né? Por exemplo, em casos de sobreposição de insônia, né, Rê? Hoje a gente tem falado tanto de uma entidade chamada Comisa, que é a Comorbid Insomnia Sleep Apnea, né, Comisa. uhum, Então é muito interessante a gente tentar fazer isso aqui, ó, dar desembolar esse novelo. O que vem primeiro, né? Quantos pacientes, por exemplo, têm com queixa de insônia e que na verdade tem é, de apneia, né? sim, Mas nosso consultório é assim, ó, eu tenho insônia. Ah, é? Por é, que tem insônia? Porque eu fragmento o sono, eu acordo várias vezes à noite. Ah, você não tem sim. problema de dormir? Não, não tenho, eu durmo rápido da noite. Então a gente tem que provar para esse paciente muitas vezes que o que está fazendo ele acordar é a apneia e não a insônia. Aí quando ele acordou Verdade. com um evento apneico, aí ele está ali com o despertar dele cortical, né? O cérebro dele está funcionante, aí sim, ele vai ao banheiro, aí sim ele pensa em levantar. Bom, então na verdade você está tendo um despertar por conta da apneia e aí sim isso está te levando a um quadro de insônia no meio da noite. Isso é muito importante de se avaliar, né, Rê? Com certeza. E, Então, inclusive, nos perguntaram aqui sobre a validade dos relógios smartwatches aí que medem o sono. Os pacientes devem chegar muito para você também, é querendo muito, entender o sono pelo relógio. muito interessante. Eu vejo que ele é um bom actígrafo mesmo, esses relógios, Uhum, né? Ele consegue avaliar e tem trabalhos mostrando, Rê, essa correlação com o tempo total de sono. Olha que interessante. Agora, sim, a pretensão que esses relógios têm de mostrar estagiamento de sono, aí eu não acho muito interessante mesmo. E os trabalhos têm mostrado que é, eles superestimam o sono superficial e subestimam o sono profundo. Olha que interessante. Subestimar sono profundo. É meio intuitivo isso, né? Se é tão é. difícil a gente entender o sono REM, né? Quem já laudou polissonografia uma vez na vida, sabe quantos parâmetros a gente precisa avaliar para entender um sono profundo, um sono REM? Como que um relógio colocado ali no pulso do paciente Vai resolver tudo. pode resolver tudo. Então ele subestima esse sono profundo. Agora, o que eu tenho visto? Os pacientes às vezes chegam no consultório assim, doutor Danilo, pelo amor de Deus, eu estou fazendo 13% de sono REM, né? Eu Uhum. estou fazendo muito pouco sono REM, eu estou aprofundando muito pouco no sono profundo ou no sono REM. E aí eu digo, olha, os parâmetros para isso, os relógios, os estudos, caminham para dizer que esses relógios subestimam mesmo sono profundo. Se você for fazer um exame padrão, que é o exame do laboratório tipo 1, talvez não seja assim como esses relógios estão mostrando. O que eu acho interessante, né, os relógios estão demonstrando frequência cardíaca, isso é uma medida mais objetiva, né, a Uhum. dessaturação da oxihemoglobina foi muito útil nessa época de pandemia para os pacientes que estavam preocupados, queriam dessaturar no seu domicílio. Então, esses parâmetros mais objetivos me parecem mais interessantes e assim um pouco mais confiáveis. Né? Agora, estagiamento, acho que ainda a gente está longe para num relógio conseguir. Eu não acho que é impossível. Eu acho que os Sim, algoritmos precisam ser melhorados em relação a isso. sim. Mas Porque realmente falar de sono REM, sono profundo, assim, é complicado só com. Senão é, o próprio arquitígrafo traria também essas é, informações para a gente, né? Mas realmente ainda não é o suficiente. Traz informações, são importantes, mas nem sempre o que é dito a gente tem que seguir 100%. A gente tem que tirar o melhor que aquilo pode nos oferecer, né?
Exato. E eu acrescento, Rê, nessa pergunta, a sonoendoscopia, que é um exame Sim, verdade. que a gente merece mais conhecimento. Eu comecei a fazer aqui, viu, Rê? E É? tô muito interessante. Eu não mudei assim muito a forma de ver o paciente. Ele me traz mais uma informação, né? Sim, Como eu falo para os pacientes que é um jogo de quebra-cabeças, né? A gente está montando um quebra-cabeça sim, e esse é mais uma pecinha chave para determinar o que eu preciso fazer com o paciente. Então, em casos mais específicos e selecionados, a sonoendoscopia, o que é a sonoendoscopia? É o paciente que é sedado para se chegar próximo de um sono natural e a gente coloca uma câmerazinha, igual a gente faz no consultório, que é aquela nasofibro, para avaliar os sítios de obstrução. Olha, Rê, é interessante o exame, viu? Eu tenho mudado alguns conceitos, né? Não talvez o que eu vou fazer, mas eu tenho mudado conceitos. Eu tenho olhado entendi. com mais critério para a região de velofaringe, para aquela região que fica atrás do palato. Sim. A questão da base de língua também, às vezes não dou importância numa nasofibro convencional, mas depois quando eu estou vendo o paciente sedado, deitado, Você vê como é, né? então, bem interessante, mas, de novo, é mais uma composição e eu acho que a gente precisa de mais dados, mais estudos, para também tentar chegar numa conclusão mais plausível, assim. Mas como é que você está fazendo aí? Como que funciona esse paciente? Porque eu acompanhei até lá em Stanford com o Capasso e eles fazem bastante lá, faziam até pré-cirurgia. Mas, enfim, toda uma questão de convênio, enfim, anestesia, centro cirúrgico, né? Às vezes a logística, não sei como É, que é aí. eu tenho feito de rotina por um cirurgião crânio-maxilofacial. Ele pede de rotina para os pacientes dele que vão fazer uma cirurgia de avanço maxilomandibular. Acho Ah, muito tá. interessante. Legal mesmo. Ele tem que saber aonde ele mexe, se ele vai ser mais enfático na região de mandíbula ou na região de maxila. Então, isso é muito interessante, sabe? Isso tem dado, assim, abre a cabeça para nós. Outros são as Entendi. discrepâncias na clínica. Paciente jovenzinho, magrinho, que você fala, vai fazer uma polissonografia, não vai vir nada demais. E aí o que Entendi. acontece? Vem uma baita de uma apneia do sono e eu falo, puxa vida, será que eu não vi direito? Será que tem algum parâmetro que eu não consegui avaliar? Tem algum sítio de obstrução maior? Essas discrepâncias eu acho interessantes Você fazer. acaba entendendo melhor, né? É isso. E no pós-cirúrgico, já peguei alguns casos assim de, Ah, é? olha, avanço e não melhorei, fiz Sim, cirurgia faríngea e não melhorei, queria ver sítio de obstrução, se tem alguma coisa, para ver epiglote, muitas vezes também, aquela queda da epiglote, que não é muito comum, em torno de sim. 12% a literatura mostra, mas de fato é interessante também para a gente ter mais dados para ou confessar com o médico, ou eu mesmo ter algum tipo de parâmetro a mais para falar para ele, olha, vamos intervir dessa forma. Eu tive um caso para adaptação de aparelho intraoral, foi super interessante. Ele alugou um CPAP. E aí ele falou assim, bom, eu aluguei em Portugal, imagina. Ele alugou em Portugal, veio para cá, para o Brasil, e estava na dúvida se ele continuaria com o CPAP ou se ele poderia ir para o aparelho intraoral, com uma apneia moderada. Então, ele no meio do caminho, ali em termos de parâmetros, ele por volta dos seus 55 anos, então meia idade ali, mas magrão. Magrão, Uhum. sabe aquela coisa? Uma coisa puxa para um lado, outra coisa puxa para o outro, uma apneia moderada, um CPAP vai bem, uma pressão de suporte que não precisa, não é tão alta. Aí eu falei, fulano, faz uma sonoendoscopia, né? E aí o que aconteceu? Quando a gente fez aquela manobra de anteriorização, eu levo já as plaquinhas também de avanço, Uhum. ele com um avanço mínimo, ele fez isso aqui, ó, abriu a Nossa, posterior. Foi lindo o exame, está documentado, depois eu te mostro. quero ver E mesmo. aí aqui que a gente falou, pronto, você pode ir para o aparelho intraoral. Aí ele falou, então eu vou lá para Portugal para devolver agora o CPAP, porque eu tenho uma forma de tratar mais conservadora, Sim, entende? Em que eu não preciso ficar, o senhor está me dizendo que sim, e aí a sonendoscopia ajudou nesse parâmetro de raciocínio. Então, entendi. está assim, aos poucos entendendo essa ferramenta ainda. De novo, carecem de mais estudos para a gente determinar uma utilização, mas na prática tem sido muito útil para
para ajudar em conjunto com dados polissonográficos, dados de exame físico, dados de exame clínico, essa intenção da gente compor peças para determinar o melhor Sim. tratamento do paciente. Até porque, como você mesmo falou, é uma doença multifatorial, né? A apneia do sono. Então, a gente realmente não tem nenhum caso igual, né? Então, É, são tantas variáveis que a gente precisa analisar que cada paciente é único mesmo. E é bom a gente estar falando isso aqui, porque às vezes os pacientes não entendem. Igual aquele que pega o remédio do vizinho, da vizinha, às vezes acha que é o CPAP melhor, o aparelho intraoral melhor, vem porque quero fazer uma cirurgia. E aí, hoje chegou um paciente para mim brincando, eu fiz, e aí, o que é que eu posso te ajudar? Ele, eu vim para você me dar um remédio para parar de roncar. Aí eu fiz, é, vou ter que. é, Então, olha, assim, às vezes eles já querem aquele tratamento e nem sempre é possível. não, e você falou uma coisa que tem sido interessante na literatura, porque no passado a gente olhava esses casos esses pacientes que vinham no consultório e diziam, tem um remedinho para parar de roncar, e a gente falava, não, né? E a literatura está correndo a isso, e É, tá alguns trabalhos mostrando isso, claro que também muito incipientes, iniciais, mas algo interessante para sim, avaliar para o futuro. Quer dizer, a medicina do sono é muito não mutante, para. É. trazendo aí informações bastante interessantes sobre isso. E quem sabe no futuro a gente chega. E eu tenho outra resposta para dar, né? É, é, Algum colega perguntou aqui, Danilo, a sonendoscopia não depende muito da expertise do anestesista? Tem alguns protocolos, né, em relação à anestesia desse paciente. tem. Precisa tomar cuidado. Realmente o anestesista pode acabar com o exame. É verdade. Acabar porque se ele sedar muito, ele tem que acabar entubando o paciente, né? Aham, Precisa de uma mão adequada para esse exame, sim. E você vai tendo como parâmetro, devagarzinho, você vai subindo 0,1, 0,2 microgramas ali por decilitro, ali por, não sei se é por decilitro, microgramas do Propofol, né? Eu uso o Propofol lá, onde eu faço a sonendoscopia, mas aí sim é interessante para que a gente possa ir aumentando gradativamente para não perder o exame. E outra coisa interessante é usar aquele bis, sabe o sim. bis, Uhum. né? Então aí sim você sabe exatamente qual é o nível de sedação do paciente, né? Para que a gente não perca o exame. Mas tem isso mesmo. Olha, nossa, por mim eu seguiria muito tempo aqui ainda, Danilo. Tem mais perguntas, mas estamos chegando aí nas 19 horas. O pessoal da ABS tem as lives lá deles. Eu queria primeiro agradecer você e queria também, se você pudesse encerrar, dar um recado aí para o pessoal, que você acha que seria uma mensagem aí para as pessoas que nos assistiram. Perfeito. Bom, eu estou vendo grandes amigos aí presentes, muita gente do bem junto com a gente. Essa é uma semana realmente que a gente acaba se encontrando, estando juntos. É uma alegria porque a gente se une em prol do nosso paciente com a apneia do sono, com ronco, com a apneia. Isso é fantástico. A multidisciplinaridade do sono é fantástica, É, né? Eu tô aí físio, fono, dentista, nossos colegas otorrinos, psiquiatra, pneumo. Esse é o bonito da a gente poder se unir, falar uma linguagem única, universal, em prol do nosso paciente. Só quem tem a ganhar é o paciente, né? Então, o que vale realmente são os conhecimentos que a gente adquire, a constante necessidade de atualização dos conhecimentos, das coisas que vão modificando, para que a gente fique antenado e traga o melhor para os nossos pacientes. É isso que a gente procura o tempo todo. Então, Rê, eu te agradeço muito o convite. Você é uma querida, desde quando a gente passou junto lá na escola. Você foi minha residente lá. uhum, verdade. Carinho, com muito amor. Eu acho que você sempre se dedicou muito para a sua profissão e não é à toa que você está despontando aonde você está. Diferente, eu não esperava isso diferente de você. Então, para mim é uma alegria vê-la aí realmente despontando por onde você passa. Parabéns pelo que você faz, pelo que você produz. Quando você entrou na universidade aí, você comemorou comigo, ó, tô aqui, Verdade.
estou agora podendo dividir esse conhecimento dentro da universidade. Então, você merece, viu? Fico muito feliz e Obrigada. Obrigadão. Realmente para mim é um prazer assim estar de volta na minha casa, podendo trazer um pouco do que eu tive a oportunidade de vivenciar e manter aí esse contato, esses estudos, porque a intenção, inclusive hoje com tanta tecnologia, né, por que não usá-la para difundir esses conhecimentos, informações aí seguras para as pessoas? Então, assim, realmente eu tenho achado essa ferramenta muito boa para isso e a gente está aqui hoje fazendo isso. Mas brigadão, Danilo, você também faz parte da minha história, eu tenho um carinho enorme por você. Então vamos obrigado. seguir aí com a Semana do Sono, né? Então vai ter mais live aí da ABS. Espero a gente fazer uma próxima em breve, viu, Danilo? Faça assim, me chama, eu vou. Tá certo. Boa noite, pessoal. Muito obrigada. Boa noite, Boa Danilo. noite a todos. Tchau, tchau.